O irmão me perguntou a respeito do homem da iniquidade, do anticristo, né? No Apocalipse, o anticristo é representado por 3 poderes: o dragão, a besta e o falso profeta. Mas a gente vai estudar somente a besta hoje. Vamos identificar esse poder, porque é ele que vai se passar por Deus, tá? E aqui em 2 Tessalonicenses 2, versículo 4, fala dele. Diz assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Vamos ver se ele vai necessitar de que o santuário seja reconstruído para ele se assentar no lugar de Deus e se declarar o próprio Deus, tá? Para a gente descobrir quem é esse poder do anticristo, esse poder do diabo na terra, a gente tem que voltar para Daniel 2. Em Daniel 2, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, tem uma visão. Ele vê uma estátua feita de vários materiais. E aí Daniel vai explicar para ele o que significa isso. Daniel 2, versículo 36. Este é o sonho e também a sua interpretação, diremos ao rei. E aí no versículo 38, no final do versículo 38, Daniel diz assim: tu és a cabeça de ouro. Então Nabucodonosor sonha com a estátua, com uma cabeça de ouro e feito de mais materiais. Então a cabeça é um símbolo de Babilônia. Daniel está falando: tu és, rei, a cabeça de ouro. Versículo 39. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Inferior ao ouro é prata. Então o peito da estátua é feito de prata. E um terceiro reino de bronze, ao qual terá domínio sobre a terra. E depois desse reino de prata vai vir um reino de bronze. A barriga da estátua era de bronze. Versículo 40. O quarto reino será forte como ferro. E aí as pernas da estátua são feitas de ferro. E o pé da estátua, versículo 42. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro. E os pés eram feitos de ferro e misturado com barro. Então, na visão de Nabucodonosor, ele vê uma estátua com a cabeça de ouro, que era um símbolo de Babilônia. Depois, quando Babilônia cair, vai vir um outro reino, que é o peito de prata. E depois que esse reino cair, vai vir um outro reino, que é o quadril de bronze. E depois que esse reino cair, vai vir um outro reino, que são as pernas de ferro com pés de barro. E o que significa isso? A gente sabe quem é o primeiro reino. Que é o primeiro reino é Babilônia, cabeça de ouro. Em Daniel 7, Daniel tem um sonho, uma visão com 4 animais, tá? Que se refere aos 4 materiais da estátua. Daniel 7,3. 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. Então olha só, ele está vendo 4 animais, que também é chamado de besta na Bíblia, subindo do mar. Guarda essa informação, porque em Apocalipse 13 a besta vai subir do mar, o anticristo. Daniel 7, versículo 4. O primeiro era como o leão e tinha as asas de águia. O primeiro animal, o leão. Versículo 5. Continuei olhando e eis o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. O segundo animal, um urso com um lado mais alto que o outro. Versículo 6, terceiro animal. Depois disso, continuei olhando e eis outro animal semelhante ao leopardo e tinha nas costas 4 asas de aves. Leopardo. Quarto animal, versículo 7. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, sobre modo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro e ele devorava e fazia em pedaços. Então Daniel vê 4 animais. O primeiro é um leão. O leão era um símbolo de Babilônia. O segundo animal é um urso, que tem um lado mais alto que o outro. O terceiro animal é um leopardo com asas, que é de velocidade. O quarto animal é um animal terrível e espantoso com dentes de ferro. Lembra da estátua que tem pé de ferro? Ele não soube identificar que animal é esse. É um animal terrível e espantoso. Então, o leão é um símbolo da Babilônia, cabeça de ouro é Babilônia. O peito é representado pelo urso, que é a Medo-Pérsia, porque ele tem um lado mais alto que o outro, e os medos e os persas se uniram para derrotar a Babilônia.
O terceiro animal é um leopardo com asas. Por quê? A Medo e a Pérsia foram derrotados pela Grécia. E por que um leopardo com asas? Porque Alexandre o Grande, ele com 23 anos, ele já tinha derrotado a Medo-Pérsia e ele tinha conquistado o mundo. No versículo 7, aparece um animal terrível e espantoso com dentes de ferro, que é um símbolo das pernas de ferro. E todo mundo sabe que Alexandre o Grande foi derrotado pelos romanos. Então as pernas de ferro é um símbolo de Roma. E ele não soube identificar esse animal. Só diz que ele era terrível e espantoso. Agora a gente vai para Apocalipse 13. Apocalipse 13 diz assim: Vi emergir do mar uma besta, é um animal, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmias. Então emerge do mar uma besta. Olha o versículo 2. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, olha só, eles estão sentados no trono de Satanás. Então, apareceram os 4 animais aqui. O leopardo, símbolo de Alexandre o Grande, a Grécia. O urso, símbolo da Medo-Pérsia. O leão, símbolo de Babilônia. Então, essa besta que emerge do mar só pode ser Roma. Então, a besta que emerge do mar é um símbolo de Roma, o Império Romano. Agora, vamos identificar mais ainda. Versículo 3, Apocalipse 13, 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então uma dessas cabeças dessa besta de Roma foi golpeada de morte, mas foi curada e ela ressuscitou. Olha só, o que é isso? Ela está imitando 1 Tessalonicenses 4,14, olha. Se você for para 1 Tessalonicenses 4,14, olha o que o diabo está imitando. 1 Tessalonicenses 4,14 diz assim: Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Essa besta que emerge do mar, que é um símbolo de Roma, ela vai imitar Jesus Cristo, porque uma de suas cabeças foi golpeada de morte, mas a ferida mortal foi curada, ressuscitou. Assim como Jesus morreu e ressuscitou. Olha só, é uma cópia de Jesus Cristo. É um poder religioso. Versículo 4, Apocalipse 13, 4. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? E aqui ele está dizendo: e adoraram o dragão, que é Satanás, porque deu a sua autoridade à besta, a Roma. E também adoraram a besta. Ele está dizendo: se você adorar essa besta, Roma, você vai estar adorando ao dragão, Satanás. E aí ele se identifica, ele diz assim: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Se você for para Êxodo 15, 11, olha como Deus é identificado. Êxodo 15, 11 diz assim: Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera maravilhas? Deus é identificado aqui em forma de perguntas. E lá, em Apocalipse 13, versículo 4, diz assim: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Então, essa besta que emerge do mar, simbolizada por Roma, ela é uma imitação de Deus. Tá? E ela vai imitar Jesus Cristo, porque uma das suas cabeças é golpeada de morte e ela ressuscita. Jesus disse assim: porque o Filho do Homem é também Senhor do sábado. E a Igreja Romana declara que o santo dia do Senhor é o domingo. É uma cópia blasfema de Jesus Cristo isso aqui. Vamos continuar identificando. Versículo 5, Apocalipse 13, 5. Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses.
Então, essa besta do mar, ela fala arrogâncias e blasfêmias. O que é blasfêmia na Bíblia? Basta você ir para Marcos 2, 5 e 7. O que é blasfêmias na Bíblia? Marcos 2, 5 e 7 diz assim: Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Jesus perdoou o pecado do paralítico e os religiosos disseram: Isso é blasfêmia, só Deus pode perdoar pecado. Mas Jesus não blasfemou, porque ele é Deus. Mas em Apocalipse 13, 5 diz que essa besta, ela diz blasfêmias, ou seja, ela perdoa pecados no lugar de Deus. E assim, ela anula o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, porque nós só temos perdão dos nossos pecados quando nós aceitamos o sangue de Jesus derramado na cruz. Mas esse poder religioso, ele perdoa os pecados das pessoas. Isso é blasfêmia. O que mais é blasfêmia? Mateus 26, 64. O que mais esse poder religioso faz? Mateus 26, 64 diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste, entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouviste agora a blasfêmia? Então eles perguntam para Jesus: Você é Deus? E ele diz: Eu sou Deus e vocês vão me ver vindo sobre as nuvens dos céus. E eles dizem: Isso é blasfêmia, porque você é homem e se faz Deus. Então, blasfêmia é o homem se declarar o próprio Deus. E de fato, a única igreja na face da terra que se declara o substituto do Filho de Deus na terra é a Igreja Romana. Vicário Filis Dei significa substituto do Filho de Deus, substituto de Jesus Cristo na terra, ela se declara. Então, esse poder, essa besta, ela fala blasfêmias, ela perdoa o pecado e se declara o próprio Deus. E o que mais? E ela tem autoridade para agir 42 meses. E o que é isso? O que ela vai fazer durante 42 meses? No versículo 7 explica: Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesses. Então, durante 42 meses, ela vai lutar, fazer guerra aos santos, ao povo de Deus. E o que é 42 meses? É só você ir para Ezequiel 4, versículo 7, diz assim: 40 dias te dei, cada dia por 1 ano. Então, cada dia em profecia simboliza 1 ano, quando o versículo ele for simbólico. Então, 40 dias te dei, cada dia por 1 ano. Apocalipse 13, 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. 42 meses são 1260 dias. Cada dia em profecia simboliza 1 ano, então são 1260 anos. O que ela vai fazer durante 1260 anos? Versículo 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesses. Você conhece uma igreja que perseguiu e matou o povo de Deus durante 1260 anos? Só tem uma igreja na face da terra, a Igreja Católica Apostólica Romana, do ano 538 de fevereiro de 538 até fevereiro de 1798, durante 1260 anos, ela perseguiu e matou o povo de Deus, ela proibiu a Bíblia. Então, irmãos, esse poder, essa besta que emerge do mar é a Igreja Romana. Não tem como você identificar de outra maneira. A Bíblia explica, dá todos os detalhes dela. Essa besta que emerge do mar é representado pela Igreja Católica Apostólica Romana, a única igreja que perdoa pecados, comete blasfêmia aqui na terra, a única igreja que se declara substituta do Filho de Deus na terra, a única igreja que declara nos seus documentos que o santo dia do Senhor, que Jesus declarou que o Filho do Homem é Senhor do sábado, e ela declara que o santo dia do Senhor é o domingo. A Igreja Romana, ela representa o poder do anticristo.
Ela não necessita que o templo de Jerusalém seja reconstruído. Ela já está sentada num trono, se declarando ser o próprio Deus. É esse poder religioso que no fim dos tempos vai representar o anticristo, o homem da iniquidade. Mas não é só ele. Ainda tem o dragão e o falso profeta, que não vai dar tempo da gente ver agora. Para a gente entender todo esse sistema religioso que a Bíblia chama do anticristo, contra Jesus Cristo. Amém, irmãos? Depois a gente entende o dragão e o falso profeta. Mas aqui fica identificado o anticristo. E ele não precisa reconstruir templo nenhum em Jerusalém. Tá? Ele já está sentado em seu trono, se declarando seu próprio Deus, perdoando pecados no lugar de Jesus Cristo, anulando o sacrifício de Jesus na cruz. Ele já se declara o substituto do Filho de Deus nessa terra. Amém?